A galáxia muito distante de Star Wars é o lar de centenas de milhares de espécies únicas e complexas. Vocês pediram e a gente tá voltando com a série favorita de vocês aqui no canal, que é as espécies de Star Wars. Nesses vídeos a gente pega uma espécie e destrincha todas as curiosidades sobre sua biologia, sua aparência, sua sociedade, planeta natal e muito mais. Então vem comigo porque no vídeo de hoje iremos explorar os Ithorianos, também conhecidos como cabeças de martelo, mas não fala isso pra eles que eles ficam bravos. Então vem comigo se você não quiser perder os próximos vídeos e quiser rever os outros quase 50 episódios que a gente já fez de espécies como Wookiees, Hutts, Rodianos, Twi'leks e tantos outros, se inscreve no canal. Então vamos lá. Os Ithorianos são uma das espécies mais peculiares e também respeitadas da galáxia de Star Wars. Como eu já comentei, eles são conhecidos pela sua aparência bem pitoresca e inconfundível, mas também pela sua profunda ligação com a natureza, o que tornou esses seres símbolos de pacifismo, espiritualidade e uma perseverança ambiental. Os Ithorianos eram originários do planeta Ithor, que era o quarto planeta localizado no sistema Ótega da Orla Média. Um dos membros mais antigos da República Galáctica, Ithor era um planeta repleto de vida exuberante e sua superfície não apresentava nenhum sinal de civilização. Os próprios Ithorianos construíram grandes cidades flutuantes que não danificavam a superfície do planeta, que era considerada sagrada. A entrada na superfície era proibida a menos que permanecessem lá permanentemente. Alguns Ithorianos, como o Oráculo, foram compelidos a descer à superfície do planeta, já que eles ouviram o chamado da Mãe Selva. A Mãe Selva era a personificação da natureza na religião Ithoriana, e na superfície do seu planeta estavam presentes inúmeras espécies de plantas, e entre elas a árvore Bafor, que possuía capacidades telepáticas. E além disso, o planeta tinha muitas luas no seu céu noturno, que fazia com que as noites em Ithor fossem lindíssimas. Os Ithorianos eram mamíferos, herbívoros e sencientes, frequentemente apelidados de Hammerheads, ou cabeças de martelo, por causa de seu pescoço curvo e sua cabeça em formato de T. Apesar disso, esse apelido era considerado ofensivo. A sua anatomia é única. Eles possuem 2 bocas e 4 gargantas, o que os permitia falar em estéreo como seu idioma nativo, o que nada mais era uma forma de reproduzir o som de forma tridimensional. Mas isso fazia com que outras espécies não conseguissem captar essas ondas de som e entender o que eles estavam falando, o que fazia com que a maioria dos membros dessa espécie precisasse usar alguns aparelhos bem ao lado de suas gargantas que funcionavam como tradutores, pegando a sua linguagem em estéreo e transformando as ondas sonoras em mono e também no básico galáctico, que era a língua universal de Star Wars. Ainda em relação às suas gargantas, elas também poderiam expelir ondas sonoras muito poderosas, capazes até de atordoar inimigos ou até mesmo destruir metais quando aplicadas pelo uso da força. Um exemplo mais notável disso foi o mestre Jedi Roron Korob, que através de muito treinamento na força conseguia usar essas ondas sonoras contra seus inimigos. Fisicamente, a altura dos Ithorianos variava entre 1,80 m e 2,30 m. Eles tinham uma pele lustrosa em tons de marrom e as fêmeas apresentavam 2 protuberâncias na parte traseira da cabeça, enquanto os machos possuíam apenas uma. E apesar do seu tamanho, seus reflexos eram mais lentos do que outros humanoides. Na juventude, os Ithorianos passavam por um estágio chamado de pupa, onde eles eram frágeis e sem membros definidos, até que sofressem a metamorfose. E um fato curioso aqui é que um adulto poderia gerar milhares de descendentes ao longo da sua vida. Como comentei, os Ithorianos eram muito devotos à preservação e veneravam a Mãe Selva, uma entidade espiritual que representava a ecologia do seu planeta. E as cidades flutuantes que eles construíram para proteger o planeta eram chamadas de Herd Ships, ou naves de rebanho, e ficavam pairando no ar graças à tecnologia Repulsor Lift. Assim, a maior parte da população passou a viver nos céus, mantendo o ecossistema de Ithor
quase intocado. E esses Herd Ships mais tarde evoluíram para naves capazes de fazerem viagens interestelares, ou seja, os Itorianos poderiam ter uma casa ali que flutuava ou até mesmo uma cidade, e essa mesma cidade também poderia viajar para outros planetas e voltar. O primeiro contato com a República aconteceu por volta de 12 mil anos antes da Batalha de Yavin, e desde então os Itorianos passaram a integrar o Senado Galáctico, representando seu povo de forma pacífica. E durante a história da galáxia, eles desempenharam papéis importantes na restauração de mundos devastados, como foi o caso de Telos IV. Também foram associados a feitos antigos como os aquedutos de Refrim, possivelmente construídos por exploradores itorianos primitivos. Entretanto, essa paz que eles viviam nem sempre foi assim. Durante a guerra contra os Yuuzhan Vong, o planeta de Itor foi completamente destruído. Esse ataque ocorreu porque o pólen de algumas das árvores locais era mortal para a biotecnologia dos invasores. E como a tecnologia dos Yuuzhan Vong era orgânica, ou seja, suas naves, suas armas e todos os seus dispositivos eram seres vivos e orgânicos. Então era um grande perigo que a galáxia usasse desse pólen contra eles, então eles já chegaram e destruíram o planeta inteiro para que não corressem esse risco. E após essa tragédia, os Itorianos foram reassentados em outros mundos, como Felúcia, Upel e Boral. A vida itoriana era pautada pela devoção à natureza e pelo Código da Vida, que pregava que a cada planta destruída, duas deveriam ser plantadas em seu lugar. Eles eram herbívoros, pacifistas e ambientalistas, vivendo em seus rebanhos, que eram organizados em clãs familiares. Cada herd ship era autônoma e governada de forma comunitária. Contudo, a cada 5 anos ocorria o Herd Meet, ou o Encontro dos Rebanhos, uma grande reunião de rebanhos onde celebravam sua cultura e espiritualidade. Nesse contexto, figuras conhecidas como sacerdotes da natureza atuavam como líderes espirituais, conectados de forma especial à Mãe Selva. E a cultura itoriana valorizava profundamente a diplomacia, a cortesia e o respeito. Eles consideravam falta de educação falar mal de alguém na ausência da pessoa. E embora alguns deles sejam vistos como excessivamente monótonos para outras espécies, os itorianos prezavam pela convivência harmoniosa e pelo comércio justo. Além disso, outro fato curioso é que seus nomes geralmente derivavam de animais e elementos naturais de Itor, como Bulun, Vonuvi, Wawat e Amal, que significava fogo de luz. Devido à sua natureza pacífica e o espírito aventureiro, muitos itorianos deixaram seu planeta natal para explorar a galáxia, tornando-se diplomatas, exploradores, comerciantes e até curadores ambientais, sendo amplamente respeitados pela qualidade e a honestidade de seus produtos. Apesar da reputação pacífica, existiram alguns itorianos que se desviaram desse caminho, se tornando mercenários ou até mesmo caçadores de recompensas. Os casos mais notórios incluem os irmãos Mumo, conhecidos por sua falta de competência, e na icônica cantina de Mos Eisley vivia o exilado Momal Nadon. Além disso, itorianos sensitivos à força ingressaram à Ordem Jedi, reforçando essa conexão espiritual entre a sua cultura e a força. Entre seus membros mais famosos está o Dok-Ondar, que era um famoso colecionador itoriano que era dono de um covil de antiguidades lá no planeta de Batuu. E a gente teve o privilégio de conhecer o Dok-Ondar. Ele tem mais de 240 anos e vive no posto avançado da Espiga Negra, hospedando uma coleção de itens raros e únicos. Outros itorianos famosos são o iniciado Jedi Biff, o cavaleiro Jedi Mikkel Sutmani e o Jedi Rovron Korob. De qualquer maneira, os itorianos representam muito mais do que apenas uma das espécies mais exóticas do universo de Star Wars. Eles simbolizam o equilíbrio entre a civilização e a natureza, trazendo à galáxia uma filosofia de paz, perseverança e comunhão espiritual. Apesar de tragédias como a destruição do seu planeta natal, eles continuaram espalhando seus valores pelo cosmos, sempre guiados pela Mãe Selva. Mas aí, você curtiu conhecer os itorianos? Qual é a próxima espécie que você quer ver aqui? Deixa aí nos comentários. Um obrigado, Felipe Bertanha, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e, claro, todos os outros membros. Se você quiser aparecer aqui no final do vídeo, torne-se um membro e ajude o canal do Mando. Te vejo na próxima e this is the way.